Eles o chamaram de inútil, de peça de museu, um traste velho que já não servia para o mundo moderno. A poeira de 60 anos de trabalho naquelas terras se misturava ao suor frio que escorria por sua testa. Mas não era o sol que o castigava, eram as palavras. Palavras frias, cortantes, disparadas da boca de um homem que nunca havia sentido a terra sob as unhas. O seu tempo aqui acabou, Sebastião, disse o novo patrão, Dr. Ricardo, com um desprezo que mal conseguia disfarçar. A esposa dele, Patrícia, abanava-se com um leque como se o próprio ar ao redor do velho caseiro fosse ofensivo. A fazenda Alvorada vai entrar no século XXI. E você, bem, você é um fantasma do século passado. Sebastião permaneceu em silêncio. Seus olhos, fundos e marcados pelo tempo, não demonstravam raiva, nem ódio. Apenas uma tristeza antiga, uma dor que parecia vir da própria terra que ele amava. Ele olhou para as mãos do doutor, mãos lisas que nunca seguraram um arado, nunca remendaram uma cerca, nunca sentiram o pulso da vida que brotava do chão. E então, olhou para as suas próprias mãos, um mapa de calos, cicatrizes e histórias. Cada linha contava a história de uma colheita, de uma seca, de uma geada vencida. O filho do casal, um rapaz de uns 20 anos chamado Júnior, filmava tudo com o celular, um sorriso zombeteiro nos lábios. Dá um tchauzinho pra câmera, vovô. É o seu último dia no paraíso, ele disse, rindo. Dr. Ricardo tirou uma pequena pilha de notas do bolso. Aqui, para os seus serviços. Agora quero que você desocupe a sua casa até o fim da tarde. Não deixe nada para trás. Não queremos entulho. O dinheiro caiu no chão de terra batida, aos pés de Sebastião. E ele não se moveu. Não se curvou para pegar a esmola humilhante. Ele apenas ergueu o queixo, e pela primeira vez, uma centelha de algo que não era tristeza brilhou em seu olhar. Era dignidade, uma força silenciosa que os outros três, em sua arrogância, não conseguiram compreender. Eles o expulsaram da única casa que ele conheceu, da terra que ele considerava sua alma. Mas havia um segredo guardado por décadas em um velho baú de couro, um juramento feito a um homem de honra, um segredo que transformaria o império de papel deles em pó. Mal sabiam eles que, naquele exato momento, não estavam demitindo um simples caseiro. Estavam declarando guerra ao verdadeiro dono daquele lugar. O que acontece quando a ganância cega os homens a ponto de eles desprezarem a própria raiz que os sustenta? E o que um homem faz quando lhe tiram tudo, exceto a verdade? Fique comigo até o final para descobrir como uma demissão humilhante se tornou o estopim para a maior reviravolta que aquela fazenda já viu. E se você acredita que a honra de um homem vale mais do que todo o dinheiro do mundo, já deixe o seu like, se inscreva no canal para mais histórias de justiça e superação e comente aqui embaixo. Você já foi subestimado por alguém que não conhecia a sua verdadeira força? Quero muito ler a sua história. Agora vamos voltar no tempo, para um mundo onde a palavra de um homem era a única escritura de que ele precisava. Minha vida, antes da chegada deles, era tecida com os fios do sol nascente e as sombras do entardecer. Meu nome é Sebastião. Nasci nesta terra, a fazenda Alvorada, assim como meu pai antes de mim. Meus primeiros passos foram na terra fofa do pomar. Minhas primeiras palavras foram os nomes das árvores que o coronel Inácio, o antigo dono, me ensinou a amar. Para mim, a Alvorada não era um lugar. Era uma extensão do meu corpo, da minha alma. Eu conhecia o canto de cada pássaro, o humor de cada nuvem, o segredo de cada riacho que cortava os pastos. Eu sabia quando a terra estava com sede, quando estava cansada, quando estava pronta para nos dar o pão. O coronel Inácio não era um patrão. Era um companheiro, um homem alto, de voz grossa e coração do tamanho de suas terras. Ele herdou a fazenda do pai, mas a transformou com o próprio suor, lado a lado comigo. Eu me lembro das manhãs frias, nós dois tomando café na cozinha da casa grande, o cheiro de broa de milho no ar, planejando o dia. O que você acha, Sebastião? Ele sempre perguntava. Acha que a chuva vem? É hora de plantar? Ele valorizava minha opinião mais do que a dos agrônomos da cidade, porque ele sabia que eu não falava por livros, eu falava pela terra. Ele era um homem justo, de uma honra que hoje não se fabrica mais. Seu único filho, o pai de Ricardo, era o oposto. Um homem que via a fazenda como números em um livro-caixa. Ele e o coronel tiveram uma briga feia, décadas atrás.
O filho queria vender as terras para uma construtora, transformar tudo em concreto. O coronel o expulsou de sua presença. Enquanto eu for vivo, ele disse com a voz ressoando pela varanda, nenhuma árvore aqui será derrubada por ganância. Esta terra dá vida, não lucro. O filho foi embora para a cidade grande, e o coronel se fechou ainda mais em seu mundo, na alvorada. Sua esposa já havia falecido, e eu e minha amada Helena éramos a sua única família. Helena, minha flor, que enchia nossa pequena casa de alegria e o ar com o cheiro de bolo de fubá. Ela se foi há 15 anos, levada por uma febre que nem os médicos da cidade souberam curar. O coronel chorou ao meu lado como um irmão. Estamos sozinhos, meu amigo, ele me disse, mas ainda temos um ao outro, e temos a terra. Minha vida era simples. Acordar antes do sol, cuidar dos animais, percorrer as cercas, sentir o cheiro do orvalho. Minha casa era pequena, mas meu mundo era infinito. As paredes eram adornadas com as fotos de Helena, sempre sorrindo, e com as ferramentas que meu pai me deixou. Eu não tinha dinheiro no banco, não tinha luxos, mas eu tinha paz. Tinha o respeito de um homem bom. Tinha um propósito. Nos seus últimos anos, o coronel Inácio adoeceu. Passava horas na varanda em sua cadeira de balanço olhando para o horizonte. Falávamos pouco, mas nosso silêncio era cheio de entendimento. Em uma dessas tardes ele me chamou. Seus olhos estavam cansados, mas sua mente, afiada como sempre. Sebastião, ele disse a voz fraca. Eu sei que não me resta muito tempo. Meu neto, Ricardo, vai herdar tudo isso. Ele tem o sangue do pai. O coração dele é feito de asfalto. Eu apenas assenti, o coração apertado. Eu fiz o que pude para proteger você. Ele continuou apontando para um velho baú de couro ao lado de sua cadeira. Eu não posso mudar o meu testamento. O sangue fala mais alto na lei dos homens, mas a lei da honra é diferente. Ele me entregou uma chave pesada de ferro. Este baú é seu. Não o abra, a menos que a injustiça bata à sua porta. Quando chegar a hora em que um homem tenta tirar a sua dignidade, a verdade estará aí dentro. Lembre-se, Sebastião, esta terra cuidará de você assim como você cuidou dela. É uma promessa. Ele apertou minha mão uma última vez. Seus dedos eram ossudos, frios, mas o aperto era firme. Uma semana depois, o coronel Inácio se foi, em uma manhã silenciosa, enquanto os pássaros começavam a cantar. O choro que chorei foi o de um filho que perde o pai pela segunda vez. Eu enterrei meu melhor amigo, e com ele, parecia que a alma da fazenda Alvorada também havia sido enterrada. Eu só não sabia que o pesadelo estava apenas começando. Eu guardei o baú e a promessa em meu coração, acreditando tolamente que o respeito pela memória do coronel seria o suficiente para me proteger. Mas eu estava prestes a aprender que, para homens como Ricardo, a memória não tem valor, e a honra é apenas uma palavra em um livro velho e empoeirado. A chegada deles foi como uma nuvem de gafanhotos descendo sobre uma plantação verdejante. Dr. Ricardo, sua esposa Patrícia e o filho Júnior chegaram em um carro importado que mal conseguiu passar pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que parecia um mau presságio. Eles desceram do veículo não como quem retorna a um lar, mas como quem inspeciona uma propriedade a ser liquidada. Patrícia torceu o nariz para o cheiro do curral. Que lugar primitivo. Ricardo, querido, você tem certeza que precisamos ficar aqui? Não podemos resolver tudo da cidade? Calma, meu bem. Ele respondeu ajeitando o terno caro. Primeiro precisamos avaliar o potencial e limpar o que não serve mais. Seus olhos passaram por mim, que os observava da varanda da minha casa, com a frieza de um açougueiro avaliando o gado. As primeiras interações foram um estudo sobre arrogância. Eles não me perguntaram meu nome. Para eles eu era apenas o caseiro. Ignoravam meus bom dia. Respondiam minhas explicações sobre a rotina da fazenda com monossílabos desinteressados. Passeavam pela propriedade não com admiração, mas com calculadoras nos olhos. Esta área aqui, disse Ricardo um dia, apontando para o bosque de ipês que o coronel Inácio e eu plantamos juntos, daria um excelente condomínio de luxo, vista para o vale, exclusividade. E a nascente principal? Perguntei, a voz trêmula de indignação. Ela fica bem no meio do bosque, doutor. Se mexer ali, a fazenda inteira seca. Ele me olhou como se eu fosse um inseto. Detalhes técnicos.
Contrataremos engenheiros para resolver isso. Não se preocupe com coisas que estão além da sua compreensão, meu caro. A gota d'água foi quando começaram a falar abertamente em me dispensar. Ouvi Patrícia dizer ao marido na varanda da casa grande: Ricardo, a presença desse velho me dá calafrios. Ele parece parte da mobília antiga e empoeirada desta casa. Precisamos de gente nova, de uma equipe moderna. Júnior concordou. É, pai. O cara ainda usa um facão. A gente pode comprar um drone para monitorar as cercas. É mais eficiente. Eles não viam um homem. Viam um obstáculo para o progresso, uma relíquia a ser descartada. A convocação para a humilhação final veio em uma tarde de céu cinzento. Fui chamado à casa grande. Ricardo estava sentado na poltrona que pertencera ao avô. Uma poltrona onde eu e o coronel compartilhamos tantas conversas. Ele não me ofereceu um lugar para sentar. Fiquei de pé com meu chapéu de palha nas mãos, sentindo o peso de todos os meus anos de serviço. Sebastião, ele começou sem rodeios. Estivemos analisando os custos da fazenda. E francamente, você é um custo que não podemos mais arcar. E nem queremos. Ele pegou um papel. Sua produtividade é baixa. Seus métodos são arcaicos. Você representa tudo o que há de atrasado neste lugar. A fazenda precisa de uma gestão profissional, de tecnologia, de uma visão de futuro. Patrícia acrescentou com um sorriso venenoso. Além disso, querido, sua aparência não condiz com a nova imagem que queremos para a Alvorada. Precisamos de pessoas mais apresentáveis. Ela olhou para as minhas botas sujas de barro com nojo. Eu queria gritar. Queria dizer a eles que aquele barro era a alma da fazenda, que meus métodos arcaicos eram o que mantinha aquela terra viva e fértil. Queria falar do suor, do sangue, das promessas, mas as palavras não saíam. A dor era um nó na minha garganta. Foi então que ele me demitiu com as palavras que ecoariam em minha mente por dias. O seu tempo aqui acabou. Júnior, o filho, filmava meu rosto, esperando ver lágrimas, desespero. Ele queria capturar a imagem de um velho derrotado para talvez postar em suas redes sociais como um troféu de sua superioridade. E então, o ato final da crueldade. Ricardo jogou o dinheiro no chão. Para os seus serviços, disse ele, como se estivesse jogando ossos para um cão. Seja grato. Eu nem precisava lhe dar isso. Agora suma. Quero esta propriedade livre de você e de suas velharias até o anoitecer. Eu olhei para o dinheiro no chão. Olhei para os 3 rostos à minha frente, deformados pela arrogância e pela falta de alma. E naquele momento, em meio à dor mais profunda, a lembrança do coronel Inácio e de sua promessa brilhou em minha mente. O baú, a chave, a verdade. Dei-lhes as costas sem dizer uma palavra. Minha caminhada de volta para a minha pequena casa foi a mais longa da minha vida. Cada passo era pesado, cada respiração, difícil. Eles pensavam que haviam vencido. Pensavam que haviam me quebrado, mas o que eles haviam feito foi muito diferente. Eles haviam acabado de me dar a única coisa que me faltava para abrir aquele baú, a mais pura e cristalina injustiça. E a verdade estava prestes a vir à tona, com a força de um rio represado que finalmente encontra seu caminho para o mar. A minha casa, que por 60 anos fora meu porto seguro, de repente pareceu um navio afundando. O ar estava pesado. Cada objeto parecia me acusar de fracasso. As paredes, que guardavam os ecos das risadas de Helena, agora pareciam se fechar sobre mim. Comecei a arrumar minhas poucas coisas. Uma muda de roupa, as ferramentas do meu pai, a foto desbotada do meu casamento. Cada item era um fantasma, uma lembrança de uma vida que estava sendo arrancada de mim. A dor era física, uma pontada no peito que me deixava sem ar. Eu não lutei, não discuti. Naquele primeiro momento, a humilhação me paralisou. Eu era um homem de 70 anos, sem família, sem dinheiro, sem lugar para ir. Quem acreditaria em mim contra um doutor rico da capital? A vergonha era um manto pesado. Saí da fazenda ao entardecer, com uma pequena trouxa nas costas, sem olhar para trás. A casa grande, iluminada, parecia um monstro com olhos de fogo, celebrando a minha partida. Fui para a pequena cidade vizinha. Bati na porta de um velho amigo, Tonho, um ferreiro aposentado. Ele me acolheu sem fazer perguntas. Me ofereceu um prato de comida quente e um catre em um pequeno quarto nos fundos de sua casa. Mas eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Eu, um homem da terra, me sentia sufocado entre 4 paredes de alvenaria.
O som dos carros na rua era uma agressão aos meus ouvidos, acostumados ao som do vento e dos grilos. Eu estava exilado, desterrado. Os primeiros dias foram um mergulho no desespero. Eu me sentia um galho seco arrancado da árvore. O que seria de mim? O que restava? Passei horas olhando para as minhas mãos, imaginando-as inúteis, sem a terra para moldar, sem o cabo de uma ferramenta para segurar. A voz de Ricardo ecoava em minha cabeça. Inútil, relíquia, entulho. E eu comecei a acreditar nele. Foi na terceira noite, no ponto mais fundo da minha escuridão, que a lembrança da promessa do coronel Inácio voltou. Não como um sussurro, mas como um trovão. Quando a injustiça bater à sua porta, Sebastião, a verdade estará aqui dentro. O baú. Eu o havia deixado na casa de Tonho, no canto do quarto. Com o coração batendo forte, arrastei o pesado baú para o centro do cômodo. A chave de ferro estava fria na minha mão trêmula. Girei-a na fechadura enferrujada. O rangido da tampa se abrindo foi o som mais alto que eu já ouvi. O cheiro de couro antigo e de papel guardado encheu o ar. Dentro, havia camadas da vida do coronel. Velhas fotografias dele e de sua esposa. Medalhas de um tempo de serviço militar que eu nem conhecia. Cartas de seu pai. E então, no fundo, sob um pano de veludo, um documento. Era grosso, amarelado pelo tempo, dobrado com cuidado e amarrado com uma fita de cetim que um dia fora vermelha. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui desatar o nó. Abri o papel. As letras eram de uma caligrafia elegante, quase desenhada. Era a escritura original de compra e venda da Fazenda Alvorada, datada de 50 anos atrás, quando o coronel Inácio a comprou de uma família antiga. Eu percorri as cláusulas, as descrições da terra, a demarcação das fronteiras, e então meu coração parou. Em uma cláusula especial, quase como um adendo, estava escrito com uma clareza inconfundível: fica aqui registrado que uma parcela de 10 alqueires da supracitada propriedade, correspondente à área da nascente principal e do bosque de ipês, conforme mapa anexo, é de posse e propriedade conjunta e vitalícia do Sr. Sebastião da Silva, aqui presente como testemunha e fiel companheiro, como forma de gratidão por sua lealdade e em garantia de seu perpétuo sustento e bem-estar. Meu nome, Sebastião da Silva, não como empregado, não como testemunha, como coproprietário, dono da parte mais importante da fazenda, o coração pulsante da alvorada. Li aquilo de novo, e de novo. As lágrimas que a humilhação não conseguiu arrancar, a gratidão e a revelação fizeram jorrar. O coronel, aquele homem de honra, ele havia me protegido da forma mais poderosa que podia. Ele havia me dado a própria terra. Era um ato legal, registrado, mas tão antigo que provavelmente foi esquecido nas papeladas mais recentes da herança, que deviam se referir apenas ao número de matrícula geral da propriedade. A tristeza em meu peito não desapareceu, mas ela deu lugar a algo novo. Uma brasa de indignação, de determinação. Aquele velho caseiro, o inútil, o entulho, tinha um trunfo. A luta não havia acabado. Na verdade, ela nem tinha começado. No dia seguinte, procurei o Dr. Afonso, o antigo advogado da cidade. Um homem de cabelos brancos e olhar astuto, que também fora amigo do coronel. Mostrei-lhe o documento. Ele o leu em silêncio, seus olhos se arregalando a cada linha. Quando terminou, ele tirou os óculos, poliu-os lentamente e me olhou. Um sorriso fino se formou em seus lábios. Meu caro Sebastião, disse ele, a voz cheia de um respeito renovado. O coronel Inácio era um homem notável. Isto não é apenas um documento. É uma fortaleza. E parece que o doutor Ricardo e sua família estão prestes a bater de frente contra a muralha. A jornada na escuridão havia me levado ao fundo do poço, mas lá eu não encontrei o fim. Encontrei o alicerce, a verdade sobre a qual minha vida inteira foi construída. E se você está sentindo a força dessa reviravolta e torcendo para que a justiça seja feita, saiba que às vezes a nossa maior força está escondida em lugares que o mundo nos ensinou a esquecer. Se você está gostando desta jornada, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso canal. A sua força nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram. Agora, prepare-se, porque a hora da confrontação chegou. Sebastião, o velho caseiro, está voltando para casa.
O dia da nossa volta à Alvorada foi escolhido a dedo por Dr. Afonso. Era o dia em que Ricardo receberia uma comitiva de investidores da capital. Homens como ele, de terno e gravata, prontos para fatiar a história daquela fazenda e vendê-la em lotes de luxo. O plano deles seria apresentado ali mesmo, na varanda da Casa Grande, com uma vista privilegiada para o bosque de ipês e para a nascente que eles pretendiam desviar. O palco perfeito para a nossa entrada. Chegamos em silêncio, no velho carro de Dr. Afonso. Eu não vestia minhas roupas de trabalho, mas também não usava um terno. Estava com uma camisa limpa de algodão e minhas calças de sempre. Eu não precisava de uma fantasia. Eu era Sebastião da Silva. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o bastante. Meu coração não batia com medo, mas com uma calma poderosa, como a de um rio que sabe seu curso. Ricardo estava no meio de seu discurso. Gesticulava, apontava para o bosque, falava em potencial de valorização, retorno sobre o investimento. Os investidores ouviam, encantados com as promessas de lucro. Foi quando nós aparecemos subindo os degraus da varanda. O primeiro a nos ver foi Júnior, o filho. O sorriso zombeteiro congelou em seu rosto. Ele cutucou o pai. Ricardo se virou, e sua expressão de confiança se desfez como um castelo de areia na maré. A cor sumiu de seu rosto. Era como se ele estivesse vendo uma assombração. O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, a voz subitamente fraca. E então, a raiva tomou o lugar do choque. Como ousa voltar a esta propriedade? Eu te proibi de pisar aqui, seguranças! Tirem este velho daqui agora. 2 homens de uniforme que estavam discretamente nos cantos da varanda começaram a se mover em minha direção, mas Dr. Afonso levantou a mão com uma calma que impunha respeito. Eu sugiro que seus homens não toquem no meu cliente, disse o advogado, sua voz clara e firme, cortando a tensão. Afinal, seria muito deselegante expulsar um proprietário de sua própria terra, não acha, doutor? Ricardo? Um murmúrio percorreu o grupo de investidores. Ricardo forçou uma risada nervosa. Proprietário? Do que este velho louco está falando? Isto é um absurdo. Ele é um ex-empregado ressentido, tentando causar problemas. Não é o que este documento diz, respondeu Dr. Afonso, retirando uma cópia autenticada da escritura de sua pasta. Ele não a entregou a Ricardo. Entregou-a ao investidor que parecia ser o líder do grupo. Esta é uma cópia da escritura original da Fazenda Alvorada. Se os senhores puderem verificar a cláusula 7, verão que a área exata que o Dr. Ricardo está oferecendo para seu projeto de desenvolvimento, a área da nascente, pertence legalmente e de forma vitalícia ao Sr. Sebastião da Silva. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se voltaram de Ricardo para mim. O investidor leu o documento, o senho franzido. Passou-o para o colega ao lado, que leu e arregalou os olhos. Isso é uma farsa, uma fraude, gritou Ricardo, agora em pânico. Esse papel não vale nada. É um truque desse velho. Pelo contrário, disse Dr. Afonso. O documento é perfeitamente legal, registrado em cartório há 50 anos. Foi uma cláusula de compra, não uma doação posterior. Por isso passou despercebida na papelada superficial da sua herança. A nascente, o coração que irriga toda esta fazenda e que garante o valor de qualquer empreendimento futuro, pertence ao meu cliente. Sem a permissão dele, os senhores não podem mover uma única pedra neste local. O projeto de vocês está, para todos os efeitos, morto. A confrontação final não foi com o advogado. Foi comigo. Ricardo se virou para mim, os olhos injetados de ódio. O verniz de homem de negócio civilizado havia rachado, revelando o tirano mesquinho por baixo. Você! Ele rosnou, aproximando-se. Quanto você quer? É isso, não é? Um joguinho para arrancar mais dinheiro de mim. Diga o seu preço, seu velho chantagista. Quanto você quer para desaparecer? E então eu falei. Minha voz não era alta, mas todos na varanda se calaram para ouvir. O senhor não entende nada, doutor. Eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. O senhor me humilhou. Me expulsou da minha casa. Me chamou de inútil. O senhor achou que o meu valor estava naqueles trocados que jogou no chão. Mas o senhor estava enganado. Fiz uma pausa, olhando para o bosque de ipês, o legado do meu amigo. O coronel Inácio não me deu só um pedaço de terra.
Ele me deu a honra dele em custódia. Ele me fez uma promessa. E um homem de verdade vive e morre por suas promessas. O senhor herdou o dinheiro do coronel, mas não herdou a grandeza dele. Esta terra que o senhor quer vender, ela não é só barro e capim. Ela tem memória. Ela se lembra do suor, da lealdade, do respeito. E o senhor não tem o respeito dela. Minha voz não era de raiva. Era de uma certeza inabalável, a certeza de um homem que estava exatamente onde deveria estar. Esta terra, concluí, o coração da alvorada, não está à venda. Por preço nenhum. Ricardo ficou sem palavras. Derrotado. Não por uma manobra legal, mas pela força de uma verdade que ele era incapaz de compreender. Os investidores, percebendo a fraude em que estavam prestes a entrar e visivelmente constrangidos pela cena, começaram a se retirar, um a um, com desculpas apressadas. O castelo de cartas de Ricardo desabou diante de seus olhos. A batalha havia acabado. A terra, a memória e a honra haviam vencido. A debandada dos investidores foi o começo do fim para Ricardo. O projeto, que era a única garantia para os empréstimos vultosos que ele havia feito nos bancos, evaporou. Sem o desenvolvimento do condomínio, a fazenda alvorada para ele tornou-se um elefante branco, uma fonte de dívidas, não de lucro. Ele tentou lutar, contratou advogados da cidade grande para contestar a escritura, mas, como o Dr. Afonso havia previsto, o documento era uma fortaleza. A cada tentativa, Ricardo afundava mais em despesas legais e desespero. O banco, impaciente, começou a executar as dívidas. O império que ele planejava construir sobre as ruínas da minha dignidade ruiu sobre sua própria cabeça. Ele me procurou uma última vez, não na fazenda, mas na cidade. Encontrou-me na frente da oficina de Tonho. Estava diferente. O terno caro estava amassado, os olhos fundos de noite sem dormir. Não havia mais arrogância, apenas o desespero amargo da derrota. Sebastião, ele disse, a voz rouca, venda-me a sua parte. Eu lhe dou o que você quiser. Metade do valor da fazenda. Qualquer coisa. Eu estou perdendo tudo. Eu o olhei e pela primeira vez não vi um inimigo. Vi um homem pequeno, um homem que havia apostado tudo na ganância e perdido. Doutor, respondi com calma. Eu lhe disse, não está à venda. O senhor nunca entendeu o valor desta terra. Para o senhor era dinheiro. Para mim é a vida. Ele se foi sem dizer mais nada. Semanas depois, a notícia se espalhou. A fazenda alvorada seria levada a leilão para pagar as dívidas de Ricardo. Ele perdeu tudo. Sua esposa Patrícia o deixou, incapaz de lidar com a perda do status e do luxo. O filho Júnior, que antes zombava de mim, agora tinha que procurar um emprego de verdade. Eles colheram exatamente o que plantaram. A semente da arrogância que deu o fruto amargo da ruína. A justiça veio, mas não da forma que muitos esperavam. Eu não senti alegria com a queda deles. Senti apenas a melancolia de um ciclo que se fechava. A comunidade da região, os pequenos agricultores e trabalhadores que haviam sido humilhados e ameaçados por Ricardo, se uniram. Eles me viram não como um herói, mas como um deles, um homem que defendeu sua terra. Com a ajuda de Dr. Afonso, que organizou tudo, usamos a minha parte da propriedade, a mais valiosa, como garantia para um financiamento coletivo em um banco cooperativo. No dia do leilão, na cidade, o salão estava cheio de especuladores e grandes empresas. Quando o leiloeiro anunciou a Fazenda Alvorada, a nossa oferta foi feita. Era modesta, mas era a única. Ninguém mais ousou dar um lance por respeito ou por medo de comprar uma propriedade com um imbróglio legal. O martelo bateu. 1, 2, 3 vezes. Vendido para a cooperativa Alvorada, anunciou o leiloeiro. Naquele dia, eu não comprei uma fazenda. Eu a trouxe de volta para casa. De volta para as mãos de quem a amava, de quem a respeitava. Voltei para a minha pequena casa que me esperava, intacta. Sentei-me na varanda, a mesma de onde fui expulso, e chorei. Mas desta vez, eram lágrimas de gratidão. A promessa do coronel Inácio havia sido cumprida. A terra havia cuidado de mim. E agora, era a minha vez de cuidar dela. Não como um dono solitário, mas como parte de uma família. A grande família daqueles que entendem que o chão que pisamos é sagrado. A colheita não foi de vingança, foi de recomeço. Passou-se um ano. A fazenda Alvorada respira um ar diferente.
A Casa Grande, que já foi o palácio de um tirano, agora é a sede da nossa cooperativa. Em suas salas, onde antes se planejava a destruição, hoje se planeja o plantio. A varanda, palco da minha humilhação, agora é o lugar onde as crianças dos cooperados se reúnem para ouvir histórias no fim da tarde. Eu não me mudei para lá. Permaneci na minha casinha, no meu lugar. A verdadeira Casa Grande, para mim, sempre será o céu aberto. O bosque de ipês floresceu naquele ano com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Parecia uma celebração da terra, uma explosão de cores e vida, grata por ter sido salva. A nascente corre límpida e forte, matando a sede de toda a fazenda, um lembrete constante de que a vida flui da pureza e da verdade. Eu não sou mais apenas um caseiro. Sou o conselheiro, o guardião da memória da alvorada. Os mais jovens vêm a mim, não por ordens, mas por sabedoria. Perguntam sobre os tempos do coronel, sobre os segredos da terra, sobre como saber a hora certa de plantar e de colher. E eu ensino a eles o que aprendi em 70 anos, que a terra não nos pertence. Nós é que pertencemos a ela. As cicatrizes daquela provação permanecem. Às vezes acordo no meio da noite com o eco das palavras de Ricardo na minha mente. A lembrança da humilhação é uma sombra que nunca desaparece por completo, mas ela não me assombra mais. Ela me fortalece. Ela me lembra que a dignidade não é um presente que os outros nos dão. É uma raiz que cultivamos dentro de nós. Podem tentar cortá-la, pisoteá-la, mas se ela for profunda o suficiente, sempre encontrará um jeito de brotar novamente, mais forte do que antes. Eu aprendi a lição mais valiosa de todas. A verdadeira propriedade não está escrita num pedaço de papel, numa escritura empoeirada. Isso é apenas a lei dos homens. A verdadeira posse está no amor, no cuidado, na alma que dedicamos a um lugar ou a uma pessoa. Ricardo tinha a escritura da fazenda inteira, mas nunca foi dono de um único grão de areia, porque seu coração era estéril. Eu tinha apenas a promessa de um amigo e o amor por aquele chão. E no fim, isso se provou ser a posse mais poderosa de todas. Hoje, quando o sol se põe e pinta o céu da alvorada com cores que nenhum pintor conseguiria imitar, eu me sento na minha varanda, com uma caneca de café quente nas mãos, e sinto uma paz profunda. Uma paz que não vem da vitória sobre um inimigo, mas da harmonia com o mundo. Sou um homem velho, com o corpo cansado, mas com o espírito mais jovem e forte do que nunca. Minha história não é sobre herdar terras, é sobre herdar a honra. E essa é a única herança que podemos levar conosco quando chegar a nossa hora de voltar para a terra. E assim, a jornada de Sebastião nos mostra algo que, no fundo, todos nós sabemos. O mundo pode tentar nos definir por nossa idade, nosso trabalho ou pelo dinheiro que temos, mas o nosso verdadeiro valor está em nosso caráter, na nossa resiliência e na nossa fidelidade àquilo em que acreditamos. A história dele é um poderoso lembrete de que a verdadeira força raramente faz barulho. Ela é silenciosa como as raízes de uma árvore centenária, invisível aos olhos apressados, mas capaz de sustentar o mundo. Eles demitiram o velho caseiro, mas despertaram o guardião da terra. Tentaram comprar o seu silêncio, mas a sua dignidade não tinha preço. No fim, a justiça não foi um ato de vingança, mas o simples reequilíbrio do universo, onde a honra, a lealdade e o amor pela terra se provaram ser os ativos mais valiosos. Se esta história tocou o seu coração e te fez acreditar no poder da verdade silenciosa, por favor, deixe o seu like para que esta mensagem de esperança chegue a mais pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma das nossas futuras histórias. E o mais importante, eu quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Você acredita que a verdadeira justiça sempre encontra um caminho, mesmo que demore? A sua voz é fundamental para nós. Obrigado por sua companhia até aqui. Lembre-se sempre, não importa o quão alto a arrogância grite, ela nunca conseguirá abafar o sussurro da verdade. Um forte abraço e até a nossa próxima história.